Oi, gente, tudo bom? Vamos para mais um capítulo de Atos dos Apóstolos. Sem mais demora, já vamos lendo a história que nos conta e o que vamos aprender com ela. Que Jesus possa abençoar a sua vida e o Espírito Santo de Deus nos capacite e nos use, que eu possa abrir a boca e nos encher. Em nome de Jesus. Vamos lá. Amém. Vamos ver. Atos dos Apóstolos fica no Novo Testamento, né? Para quem está começando aí pegando pela metade, volta os vídeos que tem desde o primeiro capítulo, tem Mateus, o discipulado, muito bom. Foi uma sequência maravilhosa continuar em Atos dos Apóstolos, porque já foi o atitude, os atos de que, como eles trabalhavam em missões, né? Já vindo dos ensinamentos de Jesus, lá segundo o Evangelho de Mateus, é maravilhoso. Vamos lá. O Evangelho em Samaria. Tem gente que diz Samaria, mas por causa do acento, né? Samaria, Samaria. Vamos lá. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Naquele dia, por quê? Porque o versículo anterior, né, que diz o quê? Que pondo-se de joelhos, clamou com grande voz. Quem? Foi Estevão, que foi apedrejado. Senhor, não lhes imputes este pecado. Tendo dito isto, adormeceu e Saulo consentia na sua morte. Então, Estevão foi o primeiro mártir, né? Morreu assim também em luta do evangelho, né? Para que o evangelho do Senhor Jesus se propagasse, né? E aqui, naquele dia, ele diz assim, então foi logo em Samaria, né? Samaria. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. E uns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os entregava à prisão. Lembra desse nome, Saulo. Mas vocês lembram que Jesus tinha dito aos seus discípulos, aos seus apóstolos, dizendo que uns dispersarão, outros sairão, mas que eles permanecessem firmes. Então foi isso que aconteceu, eles permaneceram firmes, né? Versículo 4. No entanto, os que foram dispersos iam por toda parte anunciando a palavra, não deixaram, né, de anunciar. E descendo Filipe à cidade de Samaria, ou Samaria, pregava-lhes a Cristo. As multidões escutavam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo e vendo os sinais que operava. Também ele era cheio do Espírito Santo, né? Pois saíam de muitos possessos os espíritos imundos, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Glória a Deus. Pelo que houve grande alegria naquela cidade. Ora, estava ali certo homem chamado Simão, que vinha exercendo naquela cidade a arte mágica. Vocês já viram que Simão é um nome muito comum, né? Por eles, né? Fazendo pasmar o povo da Samaria, ou Samaria, e dizendo ser ele uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: Este é o poder de Deus que se chama grande. Eles o atendiam porque já desde muito tempo os vinha fazendo pasmar com suas artes mágicas. Mas quando creram em Filipe, que eles pregavam acerca do reino de Deus e do nome de Jesus, batizavam-se homens e mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe e admirava-se vendo os sinais e os grandes milagres que se faziam. 14. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, tendo ouvido os que da Samaria haviam recebido a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles havia ele descido ainda, mas somente tinham sido batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque é o batismo das águas e do Espírito Santo aqui, viu, gente? Por isso que é a imposição de mãos. Então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Quando Simão viu que, pela imposição das mãos dos apóstolos, se dava o Espírito, ofereceu-lhe dinheiro, dizendo: Dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Quer dizer, ele até tentava fazer coisa boa, né? Mas ele estava usando somente coisa para si, não para a glória de Deus. Mas disse-lhe Pedro: Vá a tua prata contigo à perdição, pois cuidaste de adquirir com dinheiro o dom de Deus. Quer dizer, Deus tinha permitido até um dom a Simão, né? Mas ele usou para si. Veja.
Tu não tens parte, nem sorte, nem ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua maldade, e roga ao Senhor para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estais em fel de amargura e em laços de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: Rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que haveis dito venha sobre mim. Eles, pois, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltando para Jerusalém, evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Vamos aqui. Filipe e o eunuco, ainda no capítulo 8, certo? Mas um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai em direção ao sul, do sul, pelo caminho que desce de Jerusalém a Gaza, o qual está deserto. E levantou-se e foi, e eis que um etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o que era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adorar. Regressava e, sentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes porventura o que estás lendo? Ele respondeu: Pois como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se sentasse. Que coisa linda, né, gente? Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim ele não abre a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. Quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Respondendo eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe tomou a palavra e, começando por essa escritura, anunciou-lhe a Jesus. E indo eles, caminhando, chegaram a um lugar onde havia água, e disse o eunuco: Eis aqui água, quem pede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito, se creis de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Olha, gente, que coisa maravilhosa e linda. Isso aqui é para confirmar sempre a palavra que eu trago, que eu sempre, e creiamos sempre, né? Que aquele que confessar que Jesus Cristo, acreditar, confessar, seguir que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Filho de Deus Altíssimo, crer e for batizado, né? Como diz a própria palavra dele, ser salvo, tu e tua casa, crendo que Jesus é o Filho de Deus, certo? Maravilhoso, passagem linda essa. Porque muitos leem e não entendem, muitos têm a Bíblia, leem e não entendem, muitos deixam ela aberta nos salmos, né? Alguns salmos preferidos, alguns textos preferidos, de Gênesis e Apocalipse, mas não entende o que significa. E para você ver que é verdade isso, o próprio Filipe perguntou a ele, né? Você entende o que está lendo? Aí eu te pergunto, se você tem isso na tua casa assim aberto, como está ali aberto, como se fosse alguma coisa para adorar. Não, a Bíblia não é somente aberta ali para adorar, não. A gente adora ao Senhor e a palavra dele é a Bíblia. Então, creia, peça ao Espírito Santo ou vá atrás de alguém para que ore por você, né? Para que você crê, se você já crê no Senhor Jesus Cristo, que Ele imponha as mãos, se você já é batizado, para que você possa entender cada vez mais, através do Espírito Santo de Deus. Mandou parar o carro e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não viu mais o eunuco, que jubiloso seguia o seu caminho. Olha, que ele foi feliz, né? Mas Filipe achou-se em Azoto e, indo passando, evangelizava todas as cidades até que chegou a Cesareia. Eu quero abrir uma chavezinha aqui que está mostrando no versículo 37. Lembra que eu já falei essas referenciazinhas? Às vezes são explicações porque existem essas chavezinhas nos versículos. E o versículo 37, aqui no pé da minha Bíblia, diz assim, onde tem um Mzinho, né? Que é o significado da gente acompanhar aqui a referência, diz o verso 37, não consta dos manuscritos mais aceitos, certo? Então, isso aqui é só para você ter ciência, né?
E existem outros, mas não nos manuscritos mais aceitos. Mas, enfim, não muda, né, a história. Isso não muda a história, certo? É mais explicativo, eles usam, acho que a chave aqui é para explicar melhor, né, o que havia acontecido. Então, assim, gente, capítulo 8, né, do Atos dos Apóstolos, aqui mostra sobre a missão de Filipe, né, quando Estevão foi apedrejado, morto, a igreja naquele dia começou a ser, né, perseguida, e muitos morreram, após disso, muitas coisas aconteceram, a gente sabe, né? Com os próprios apóstolos, mas lá mais na frente, né? Ainda estamos no capítulo 8, nós vamos vendo aos poucos. E tem muita coisa boa por aí que a gente vai lendo, vamos entendendo, o Espírito vai dando. E eu estou muito feliz em seguir essa sequência de saber, né? Porque geralmente as pessoas ficam presas nos apóstolos, que Pedro, João, Lucas, aqueles 12. Não, gente, teve mais apóstolos. E Atos dos Apóstolos fala muito sobre esses outros, como já vimos sobre Estevão, e estamos vendo agora sobre Filipe, né? E ele parou na Cesareia, né? Em Azoto é uma cidade. A gente viu aqui no capítulo 26 que também quando ele foi em direção do sul pelo caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Hoje a gente vê que tem aquela guerra lá em Gaza, né? Para você ver que fazia parte já do território próximo ali de Jerusalém, Israel, né? Então, assim, gente, continua comigo aí no canal, vamos aprendendo, ora, lê a Bíblia, é maravilhoso ler a Bíblia, as histórias, você analisar, você lê, analisar. O que você não entendeu, anota num papelzinho lá, grifa, procura alguém, mas não fica sem entender, não. E principalmente pede ao Espírito Santo de Deus, certo? Que Deus possa abençoar você e sua família. Até o próximo vídeo. Um beijinho.